Bom, então vamos tratar hoje sobre o diagrama da partida compensadora. Vamos falar um pouquinho da teoria dessa chave de partida, lembrando que a chave de partida compensadora vem a ser um método para suavizar a corrente de partida. Então nós vimos que na legislação local, ou seja, na concessionária Enel, nós só podemos dar partida direta em motores trifásicos de até 7,5 cavalos. Acima disso, nós temos que usar um método de suavização. Por exemplo, nós temos a estrela triângulo, é um método de suavização. Outro método de suavização é o que nós vamos estudar hoje, é a compensadora. E por fim, como método aqui de suavização, a soft start. Ok? Cada um aqui tem a sua característica. Por exemplo, na estrela triângulo, nós vamos ter redução da corrente partida em 1/3, o torque também. A compensadora vai ser um pouco diferente, porque nós vamos ver na sequência que esse tipo de diagrama vai usar um autotransformador para disponibilizar um valor de tensão reduzida de forma momentânea para o motor. E esse autotransformador ele tem algumas possibilidades de conexão que são os chamados TAPs. Então tem saída nesse autotransformador de 50%, 65% e 80%. Então, a depender da conexão que fizermos, nós vamos ter uma característica. E aí nós temos também a questão da curva do motor, como o motor vai se comportar na presença aí dessa tensão reduzida. Então é uma chave de partida que o diagrama em nível de comparação com a estrela triângulo, o diagrama tanto de comando como de força, dificuldade parecida. Porém a teoria aqui ela envolve algumas coisas a mais, é um pouquinho mais puxado, ok? Então vamos lá, aqui é um texto, eu estou me baseando nas apostilas do Senai, isso daqui tem como ser abordado de forma diferente, mas vai dar na mesma, basicamente. Então a chave compensadora, ela pode ser usada para a partida de motores sob carga. Isso aqui é importante, tá? Então, na estrela triângulo, eu vou colocar aqui, ó, pequena carga. A compensadora, nós já podemos colocar carga no eixo durante a partida, imediatamente na partida, certo? A soft também com carga. Então, a estrela triângulo, ela já tem uma limitação. Nem sempre dá para aplicar, ok? Então, em situações que já requer, usando a linguagem simples, entre aspas, aí, peso no eixo, logo ali na partida, por exemplo, um triturador, então a estrela triângulo já não vai ser apropriado. Agora, a compensadora seria, então, a aplicação mais conveniente aí quando se tem carga aí, peso no eixo logo na partida. Bom, com a chave compensadora, podemos reduzir a corrente de partida, evitando sobrecarga na rede de alimentação, deixando, porém, o motor com um conjugado suficiente para a partida e aceleração. Então, o que é esse conjugado aqui, ó? Esse nome também pode ser usado. Conjugado é o torque. Certo? Seria basicamente a força para o eixo movimentar, para o eixo girar, certo? E esse torque que o nosso texto está dizendo que ele deve ser suficiente para que o motor ocorra a partida e a aceleração, certo?
A redução da tensão é conseguida a partir de quem? De um autotransformador. Um autotransformador. E esse autotransformador, ele vai ter o primário e o secundário e um ponto lá de conexão de fechamento das bobinas. Então, o primário vai receber, então o primário do autotransformador vai receber as fases RST da rede, ou seja, aqui em Goiás 380 volts. Se a gente medir entre duas fases quaisquer. O secundário do autotransformador, ele tem essas possibilidades de conexão aí, ó, pelo menos essas três: 50%, 65% e 80%. Mas essa porcentagem aqui é sobre quem? É sobre os 380, certo? Então vamos fazer um cálculo rápido aqui, ó. Quanto que é 50% de 380? 190, né? Então aqui, ó, 190 volts. Então, momentaneamente, se for escolhido esse TAP aqui de 50%, momentaneamente, ao invés de disponibilizarmos para o motor 380, vamos estar colocando 190. Uma tensão reduzida. 65% de 380 dá 247 volts. E os 80% daria quanto? Dá quanto? 304 volts. Então são reduções momentâneas que a gente faz. Momentânea como assim? Lembrando a curva aqui de cada motor de indução, quando ele é acionado, inicialmente nós temos uma corrente de partida, ou seja, um pico, né? IP/IN, e depois estabiliza aqui numa corrente nominal. Então, esse período aqui do pico, esse tempo, assim como na partida estrela-triângulo, é o período que a gente tem que dimensionar os nossos diagramas, justamente para que nesse período aqui é que precisa acontecer a redução, a suavização da corrente partida. Depois não há mais necessidade. Para os motores que partirem com tensão reduzida, a corrente e o conjugado de partida devem ser multiplicados pelos fatores K. Vou explicar isso daqui para vocês no gráfico a seguir. Esse fator K é um fator de multiplicação da corrente, certo? E o K2 é o fator de multiplicação do conjugado. Na verdade, esse K aqui, ó, ele é o K1. Tem K1 e K2, certo? O K1 vai ser uma constante de multiplicação aí da corrente de partida. E o K2, o fator de multiplicação do torque, ou seja, do conjugado. Da onde que vem isso? Tem um gráfico, cada motor vai ter o seu gráfico, certo? Existem outras literaturas, outros livros que apresentam isso daí de forma diferente. Ele já traz lá um texto e diz, ó, vai reduzir, se conectar no TAP de 50, vai reduzir um valor X. Ele já meio que engessa esses valores, traz esses valores fixos, tá? Aqui nós temos um gráfico que a gente precisa consultar. Então vejam só, tá aí o gráfico, ó. No eixo Y, nós vamos ter K1 e K2. K1 e K2. No eixo X, nós vamos ter a tensão de conexão lá no autotransformador. A tensão no autotransformador, certo? Então, olha só, nós temos lá ó, 50% do autotransformador, 65% e 80%, certo? Vou até buscar aqui, ó, 190, 247, 190, 247
e 304 volts, certo? E vai estar aqui a tensão da rede em 380, aqui no estado de Goiás, entre fases. 190 entre fases, usando o TAP de 50, 247 entre fases, usando o TAP de 65 e 80% aí, 304 volts, né, usando o TAP de 80%. Isso aqui é o alto travo. Ok? Muito bem. Então, aqui, pessoal, no eixo X, nós vamos escolher aqui, ó, 50% é 0,5, ok? Então, ó, 50% é 50 dividido por 100, que dá 0,5. Então, seria aqui, ó, esse ponto, tá? Esse ponto aqui, 0,5. Bom, aí nós temos duas curvas, o K1 e o K2. O K1 é o fator multiplicativo aí, a constante para a corrente de partida. E o K2, a constante para o torque. Então, a gente faz a projeção aqui, ó. Então, nós temos essa projeção para 50%. Então, para 50%, que é o 0,5, nós vamos ter K1 igual a 0,4. E K2 igual a quanto? K2 seria a curva de baixo aqui, ó. Então, a gente tem que projetar essa curva lá, ó. Então, tá mais ou menos na metade, entre 0,1 e 0,2. Então, aqui é 0,15. Certo? Então, 0,15. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Se a gente pegar um motor com essa característica de curva aqui, e isso o fabricante ele nos fornece, nos mostra, o que acontece? Se a gente tiver uma corrente aí, de partida específica, que seria o IP/N, então a gente vai estar multiplicando essa corrente de partida por 0,4 e o torque por 0,15. Aí o que acontece? A redução aqui do torque está muito alta. Pode ser que esse valor aqui não consiga movimentar a carga e o motor não consiga acelerar, enfim, atingir as características nominais. Então isso daqui envolve projeto e dimensionamento. Nosso objetivo aqui, no momento, é mostrar a teoria dessa chave de partida e o diagrama. Dimensionamento seria uma outra situação, tá bom? Vamos pegar aqui o torque, as características agora para 0,65. 0,65, vou colocar aqui embaixo, ó, é 0,65, ou seja, 65 dividido por 100. Então, nós vamos achar aqui, ó, tá mais ou menos nesse ponto, 0,65. Nós vamos projetar, ó, fazer a projeção aí, até tocar cada curva. Aí projetamos também lá no eixo Y. Bom, o K1 é essa projeção aqui, ó. O K1 deu entre 0,5 e 0,6, então dá 0,55. Então nós temos aqui, ó, para 0,65, o K1 é igual a 0,55. Então, a constante é 0,55 vezes a corrente de partida, certo? E o torque? O torque está nessa segunda curva aqui, o K2, ó. Está justamente em 0,3. Então, o K2, que é a constante relativa ao torque, é 0,3. Também é um torque baixo, certo? E por fim, aí a gente vai usar aqui o exemplo, ó, para 85%. 85% está exatamente aqui, ó, 0,85. Vamos fazer as projeções aqui, ó.
primeira curva. E a segunda curva está aproximadamente aqui no 0,8. Certo? Bom, entre 0,6 e 0,7 é 0,65. Muito bem. Aproximadamente, né? E o K1, 0,8. Beleza? Então aqui, ó, para 85%, nós temos que o K1, ele vale quanto? 0,8. 0,8, ó. Beleza. Esse cara aqui, ó. E o K2 para 85%, quanto que ele vale? 0,64. Coloquei aqui 0,65 porque não dá para fazer algo aqui com muita precisão, mas vou seguir a apostila aí, 0,4, tá bom? 0,4 ou 0,64, né? 0,64. Certo? Então, essa opção aqui para 85%, ou seja, 0,85, o K1, que é o fator multiplicativo aí da corrente de partida, será 0,8. E o K2, que é o fator multiplicativo do torque do conjugado, é 0,64. Então, essa opção aqui, ó, para aplicações onde nós precisamos de um torque inicial já um pouco maior, a gente consegue usando o TAP de 64%. Conseguimos aí usando o TAP de 85% do transformador, tá bom? Cadê o pincel? Aqui. Então, em situações que exigem aí um peso já no eixo do motor logo na partida, a opção que a gente vai trabalhar é escolher esse TAP aí do autotransformador em 85%. Certo? Eu vou mostrar para vocês o diagrama e vocês vão ver como é a conexão lá no diagrama de força, porque eu estou falando aqui de TAP, de conexão com esse autotransformador, talvez fique aí meio confuso para vocês. Então eu já vou mostrar a chave de partida e daí vocês vão entender melhor essa aplicação aí do autotransformador. Estou usando fusível aqui, tá? Depois eu faço o ajuste. Então vejam só como que acontece aí, ó. Nós vamos ter 3 contatores, K1, K2 e K3. E aqui é o autotransformador, ok? Inclusive, ele está aqui, ó, no ícone Soft e Inversores. Ele é o terceiro ícone aí, ó, autotransformador 3. Então, a gente clica e traz ele para a tela. Ele está invertido aqui, ó. A gente clica de novo e faz aqui o rebatimento. Beleza. Então, ele tem também a forma de edição. Posso colocar aqui, ó, trafo. Colocar a trafo, de alto trafo. E as conexões que a gente tem, eu não vou usar numeração não, mesmo porque isso não tem na prática, tá? Esse equipamento aqui, a gente vai usar lá no laboratório, ele não tem conexão, essa numeração na prática. Então, o que que acontece? Essa parte superior aqui, ó, seria quem? O primário. E o primário vai ser energizado por K2 aqui, ó. Tá bom? Então, ele vai colocar a fase R aqui, S e T. Então, aqui em cima seria o primário. Deixa eu pegar um texto aqui, ó.
colocar assim, ó, primário. Ok. Vou colocar aqui. Muito bem. Essa parte de baixo aqui é o fechamento das bobinas. Então, eu vou colocar aqui, ó, fechamento das bobinas. De quem? Do autotrafo. Então, essa parte de baixo aqui do autotrafo. E aqui, pessoal, no meio aqui, ó, essa saídazinha onde eu estou passando o mouse, essa outra e essa outra, seria o secundário. Então, eu vou colocar aqui um texto, ó, secundário. Lá na prática, nós vamos ter, de fato, esse secundário aí, com a marcação de 65, 50, 85%, tá bom? 80%. Vai depender do modelo do autotransformador. Aqui eu estou colocando só letras e aqui, ó, eu coloquei no diagrama que eu estou usando 65%. Aqui não vai gerar valor de tensão nem nada. Esse diagrama aqui, ele não mede nada, ele não calcula nada. Ele só enxerga pontos de conexão, tá bom? Mas a princípio seria esse autotransformador. Parte superior, onde vai receber as fases RST através de K2. Ou seja, é o primário. A parte de baixo aqui é o fechamento das bobinas. Isso aqui precisa estar fechado. Tipo assim, ó, tem que fechar mesmo. Eu vou fazer um fechamento aqui, ó, com condutores, com cabos. Mas quem vai fazer esse fechamento aqui é K3. É K3. Ele não pode ser um fechamento fixo assim, ó, tá? E por fim, nós temos o secundário, que pode ser, aí vai depender do tipo de TAP do autotransformador. A gente está falando em 3 TAPs, porém, pessoal, nós temos a possibilidade aí de mais TAPs, certo? De mais TAPs. Ok? Então, pessoal, K2 e K3 vão fechar o circuito aqui, ó, momentaneamente, e vai enviar a tensão reduzida para o motor até passar aquele período lá de pico, ou seja, o período onde ocorre a corrente de partida. Geralmente isso acontece quando o motor está ali entre 80% e 85% da sua rotação nominal. E aí, nesse período, a gente vai estar injetando aí, através de K2, K3 e do autotransformador, tensão reduzida no motor. Que tensão? Aí a gente vai escolher essa ligação lá fisicamente, né? Qual o TAP que a gente vai usar? 50, 65 ou 80, ok? Pessoal, o texto anterior aqui, ele fala sobre 3 tipos de TAPs, né? 50, 65 e 80. E o exemplo aqui é para 85. Mas aqui, ó, nós temos a possibilidade também de achar para 80. Então, se a gente... onde eu estou passando o mouse aqui, ó, vou mudar para a caneta, marca texto. Então, aqui, ó, nós vamos ter esse ponto e esse ponto. Então, nós vamos ter essa configuração aqui, ó. Então, o K1 seria entre 0,7 e 0,8, 0,75, 0,74. A corrente de partida seria, então, multiplicado por esse valor. Uma redução aí de 25% aproximadamente. E o 0,8 o torque para 80% de conexão aí no autotrafo seria aí 0,55, ok? Uma redução aí de 45%.